pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha leitura de O Celular, do Stephen King. Esse livro foi relançado pela editora Suma há pouco tempo. Ele é de 2006 originalmente e ele estava esgotado no mercado há alguns anos. Esse é um daqueles títulos que causam muita controvérsia entre os fãs do King. Eu confesso que eu gostei bastante, no entanto, as minhas ressalvas para esse final, eu não gostei desse final. Mas calma, eu vou chegar lá. Bom, Celular vai contar a história, então, de um personagem que tá ali em Boston. Ele acabou de vender a sua história em quadrinho para uma editora, ele tá todo feliz, ele foi comemorar. Era dia 1º de outubro, por volta das 3 horas da tarde, quando ele tá observando algumas pessoas na rua, perto de um carrinho de sorvete. Uma mulher tá falando no celular, tem duas adolescentes que estão juntas escutando alguém falando no celular. Quando às 3h03 da tarde, elas recebem algum tipo de mensagem, que mais tarde ficou conhecido como pulso, e elas enlouquecem. Bom, alguns leitores dizem que é um livro sobre zumbis. Zumbi não é um dos meus temas favoritos na literatura, eu não curto muito zumbi. No entanto, eu acho, no meu entendimento, que zumbi é um morto-vivo. E aqui nesse caso, as pessoas, elas não estão mortas necessariamente, elas só não estão mais conscientes. Eu acho que elas perderam muito o livre-arbítrio. Essa é a parte principal. Então eu não consideraria aqui como um livro de zumbi. Bom, depois desse pulso, as pessoas enlouquecem, elas não parecem saber o que elas estão fazendo, elas parecem não saber mais quem elas são, como agir. E aí começa a matança. Me falaram que esse era um dos livros mais sangrentos do autor e realmente eu preciso concordar que tá correndo sangue aqui, olha, gente. Logo nas primeiras páginas, isso daqui tá encharcado de sangue. Clayton é o protagonista, ele tá ali em Boston porque ele foi pra uma reunião pra vender sua graphic novel e ele tá muito preocupado com a situação do filho e da ex-esposa que ficaram na sua cidade natal. O filho, de 12 anos, tem um celular, mas ele sempre esquecia o celular em casa descarregado, então ele se apega a essa esperança de que seu filho e sua esposa estão bem. No caminho ele encontra o Tom e a Alice. Juntos eles resolvem que é melhor sair daquele grande centro, porque os fanáticos estão atacando e matando a si próprios e os normies, que são as pessoas que não receberam esse pulso. No meio do caminho eles encontram uma escola, eles tinham chegado àquele local para descansar, porque uma coisa que eles perceberam no hábito dos fanáticos é que eles não saem durante a noite. Durante a noite eles ficam descansando, eles vão para algum lugar e aí eles aproveitavam então para sair e caminhar. E aí quando o dia estava raiando, os normies dormiam e os fanáticos saíam às ruas. Nessa escola onde eles foram se abrigar, eles conhecem mais dois personagens e ali eles os levam para conhecer um campo de futebol onde todos esses fanáticos se uniram. Eles criaram grandes hordas e aí durante o dia eles saem, eles vão para a cidade, eles vão se alimentar e depois à noite eles se recolhem ali. Um garoto, né, que é um desses novos personagens que foi encontrado ali na escola, ele cria a teoria de que as pessoas que receberam esse pulso meio que apagaram tudo que tinha no cérebro e ficou só o instinto, algo que não se pode apagar. E ele faz uma analogia muito legal com o disco rígido de computador e o cérebro. Então ele diz que aquelas pessoas estão ali como se fosse reiniciando, né? Quando você instala algum programa novo, você precisa desligar o seu aparelho, né, para reiniciar, para aquele novo programa funcionar. E ele diz que é mais ou menos isso que parece estar acontecendo com esses fanáticos.
E aí muita coisa vai acontecer, eu não vou falar mais sobre o enredo. Foi uma leitura com ritmo muito acelerado. Eu queria saber o que ia acontecer na próxima página. Tem muita ação, como eu já falei, o sangue jorra, escorre, então tem muita violência, muita morte. E as descrições do King, como sempre, são gráficas. Então, enquanto eu lia isso daqui, eu consegui imaginar tudo nos mínimos detalhes na minha cabeça. Como eu comentei anteriormente, o livro é de 2006, mas o autor escreveu esse livro entre 2004 e 2005. Então a gente precisa aí voltar um pouquinho no tempo e lembrar como que eram os celulares naquela época. Nem todo mundo tinha um aparelho, as pessoas não eram tão dependentes deles, elas usavam muito mais para falar do que para mandar mensagens. E assim, o autor, ao longo da narrativa, ele vai demonstrando o quanto as pessoas ficam dependentes de novas tecnologias, o quanto o uso dessas novas tecnologias é bom ou ruim, como isso afeta o dia a dia, as relações interpessoais. Então traz algumas reflexões muito boas. O final me incomodou bastante, não por ser aberto, mas porque muitas questões que o autor levantou durante o texto, durante a leitura, não foram respondidas. Então tem bastante ponta solta e isso não me agradou. Eu esperava algo, não precisava ser 100% fechadinho, sabe? Mas faltou algum motivo mais específico. Eu queria que ele me desse isso, eu acho que eu teria ficado muito mais feliz com um final desses. Quanto ao final dos personagens, eu gostei muito. Bom, espero que não tenha ficado muito confuso essas minhas ressalvas sobre o final, mas é que eu não quero dar spoiler pra ninguém. Se você já leu esse livro, a gente pode conversar, pode trocar aí melhor uma ideia sobre isso. Se você for deixar algum comentário com spoiler, por favor, deixe um aviso bem no começo para as pessoas não lerem por engano. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, deixem seus comentários aqui embaixo pra gente conversar. Dê um joinha, compartilhem nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.